Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? É isso aí, eu sou Marcelo Bates, quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse processo evolutivo das abelhas, sobre as abelhas lidando com dificuldades em exemplos simples que acontecem na nossa casa, no nosso meliponário. Basta a gente querer observar, né? Vou mostrar aqui uns exemplos bem simplesinhos e que vocês vão notar como elas buscam a evolução da própria colônia, como elas buscam a proteção da própria colônia, tá certo? Desde que a gente permita situações. Cara, que a gente vai acompanhar, a gente não quer nenhum risco iminente de uma colônia fragilizada, uma colônia ainda fraca, né? Mas é isso, a gente tem situações que a gente pode saber observar que vai dar tudo certinho, que não vai ter problema nenhum e aquela colônia vai ser cada vez mais forte. Ela vai buscar recursos, tá certo? Então não vou deixar de lembrar aqui que em estudo recente mostraram que as abelhas são seres mais antigos do que a gente acreditava que fosse, né? Esses estudos dizem que as abelhas têm mais de 100 milhões de anos. Foi encontrado numa resina fossilizada uma abelha com parasitas, grãos de pólen. Isso assim, 100 milhões de anos, galera. O estudo estima, me parece que é em torno de 60 a 145 milhões de anos. Eles estimaram a média de 100 milhões de anos da existência das abelhas. Olha que coisa fantástica. Mas que, por mais incrível que pareça, pela primeira vez na história da humanidade, eu não sei se vocês estão sabendo, mas as abelhas, pela primeira vez na história da humanidade, estão decretadas como ameaçadas de extinção. Isso é muito sério. Abelhas limão, saqueadoras, abelhas arapuás, não, nada disso, é pelas mãos do homem, pelo estrago egoísta das mãos do homem. Esse exemplo do homem de esquecer que a natureza existe, de esquecer que ele chegou aqui nesse planeta, que ele nasceu, que eu e você nascemos e já encontramos esse sistema pronto, com tudo aqui, com toda a base, para todos os seres progredirem e terem sua evolução, tá certo? O homem ele poderia muito bem, claro, conviver aqui, mas saber dosar isso. Até porque com certeza já houve um tempo que o homem era saudável para o meio ambiente. Hoje ele é agressivo demais. Esse homem dessa nossa sociedade, ele é egoísta, ele é extremo, ele não quer saber, ele não pensa, ele é o presente só que ele vive. Ele não pensa nas gerações futuras. Ele não para olhar uma planta, uma árvore, a reprodução de um ser importante para a natureza, tá certo? E a água? O que está acontecendo com a água? A gente não tem mais água. Tem um monte de gente aí que se acha o poderoso, o mais rico do mundo, e a água dele é podre. A água está cada vez pior. A água cada vez mais sumindo de nossas fontes. É isso. A gente está acabando com a água, acabando com o ar, a qualidade do ar, tá certo? Dá uma olhada aí nesse exemplo aqui, rapidinho, nessas imagens que eu vou deixar aqui para vocês, que eu venho registrando esses últimos dias. Exemplo simples e que se você parar para observar, vocês vão notar que as abelhas buscam os mecanismos de defesa, de proteção daquela colônia, para que ela seja cada vez mais saudável, tá certo? Vamos em frente, observemos mais. Vamos lá. Essa colônia que vocês estão vendo aqui, ela não tinha nenhuma resina colocada aqui na porta. Ela já estava assim há praticamente 30 dias, tranquila, nem um pouco incomodada. Mas aí o que aconteceu? Chegou essa colônia aqui, que eu fiz a transferência para essa caixa, que é uma caixa nova. Essa colônia é bem forte. Assim que ela chegou, é uma colônia de outra região, eu transferi para essa caixa. Rapidamente, de um dia para o outro, fez com que essa colônia demarcasse a sua porta, entendeu? Então ela já foi correr atrás de resinas e se mostrar, se impor, mostrar que ela é diferente e que ela está aqui, e ela briga também, entendeu? Ela estava muito tranquila, ela convivia nessa estante, nessa prateleira, tranquilamente com as outras abelhas que estão aqui, ó, onde vocês podem ver, ó, entendeu? Vou mostrar para vocês uma outra que não está nem um pouco incomodada, essa aqui, ó. Essa colônia aqui, ó, evolui tranquilamente, ainda não demarcou a porta. Essa aqui já fez a marcação, uma colônia jovem já começou a marcar, entendeu? Mas é porque elas já vão se adaptando. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá certo? Elas vão se adaptando a viver ao lado uma das outras, entenderam? Aquela primeira que eu mostrei, ela estava dessa forma aqui, entenderam? Mas essa aqui não demora muito tempo também a fazer essa marcação não, porque eu vou colocar uma outra colônia aqui perto e elas todas vão remarcarem suas portas. Então, agora imaginem vocês se elas não encontrarem resinas, argila, como essa aqui encontrou. O que elas vão fazer? Elas vão procurar alguma coisa, alguma substância, elas vão procurar algum material que tenha característica parecida. Por isso que muitas dessas espécies de abelhas, elas não encontram o material que elas precisam e acabam substituindo eles, entendeu? Por não encontrarem a argila que elas precisam. Muita gente nunca notou que elas sentem falta de argila, de barro,
Tem locais que elas têm uma extrema dificuldade de encontrar barro. Parece simples, mas para a vida das abelhas já não. Entenderam? Beleza. Então a gente vê nesse caso aqui, ó. Eu cheguei na casa de um amigo e tinha uma papa-mosca perto da prateleira dele. Ele já foi chegando com o chinelo para matá-lo. Eu falei, cara, não faz isso, deixa a papa-mosca aí. Ela não oferece perigo, entendeu? E aí eu vou te explicar por quê. Aproveito até que ele vai estar vendo esse vídeo também. E aí com certeza já vai junto a explicação que eu passei para ele lá. E com certeza essa explicação vai servir para outras pessoas. Essas bugias aqui, ó, a colônia jovem, ela não tem nem 20 dias, ela já tem uma rainha com início de postura. E aqui vem uma papamosca diariamente que anda nessa prateleira. E essa papamosca que está aqui, ela caça forídeos, ela já pegou pequenas mariposas, ela pega abelhas mirins, ela pega droianas. Eu não a vi ainda pegando uma bugia. A bugia ela já tem um porte maior, fica mais complexo para uma pequena dessa pegá-la. Mas bem que ela tenta. Às vezes ela dá o pulo e não consegue pegar e não consegue segurar. Aqui ela está sendo encarada de frente a frente. Se fosse uma mosca, a aranha já tinha pego com certeza, sem nenhum problema. Mas observa como fica compenetrada essa vigia de bugia, né, da abelha bugia, Melipona monduri. Ela está de olho na aranha e vai para cima da aranha lá. Ela não se intimida mesmo, ela vai para trás. Se a aranha permanecer, ela vai grudar nela e vai com ela para o solo, entendeu? Ela vai agarrar ela. Observa como ela parte para cima, ela não deixa a trela para ela e afugenta ela. Isso, ela já foi para outra caixa e lá tem outra bugia também fazendo a vigilância. Essa de segunda ficou em suporte, observem. Ficou ali olhando tudo que estava acontecendo. Muito interessante, né? E por isso que muitas das vezes eu deixo correr, eu nunca tiro. Agora, e se fosse uma aranha de teia, como essa aqui que a gente está vendo? Então, amigos, uma aranha dessa aqui, que faz teias, que produz teias próximo à saída das nossas abelhas, eu não acho nem um pouco interessante. Aí o que eu faço? Eu mudo ela de local. Porque se ela ficar aqui, ela só vai comer abelhas. Ela vai fixar a teia dela e vai ficar capturando abelhas saindo e perdidas que saem pela primeira vez, vão ficar grudadas aqui. A aranha terá só uma fonte de nutrição desse tipo de inseto, que é só da abelha, e com certeza também acaba prejudicando, porque grudam muitas, ela vai produzindo cápsulas, né? Que a aranha envolve ela em teia e vai guardando ali em cima. Então não é legal. Aí o que eu faço? Eu retiro essa aranha daqui e levo para o quintal, num local onde tem uma varanda e não tenha abelhas, mas tenha lá moscas, tenha gafanhotos, mariposas, uma ou outra abelha também entra na varanda e aí cai nela. Só que ela não vai ter só uma fonte de alimento. Uma das coisas que eu gosto de fazer é levar essas aranhas para o galinheiro. Tem um telhadinho ali na entrada do galinheiro e como as galinhas à noite são muito atacadas por pernilongos, por vários tipos de insetos pequenos, assim como os mosquitos, né? Então esses mosquitos acabam agarrando nas teias da aranha. Isso evita que se propague doenças entre as galinhas também, porque algumas doenças que as galinhas pegam passam de uma para outra e o contágio às vezes faz até mesmo por mosquito, né? Tá certo? Então eu costumo levá-las para lá onde não tem as abelhas. Uma ou outra abelha circula por lá e cai na teia, mas é mais raro. Eu não deixo no caminho. Essa aqui é uma mosca caçadora, é uma mosca predadora. Ela é muito hábil, talvez você tenha visto já ela próxima às suas caixas de abelha e nem notou que ela estava por ali caçando, principalmente abelhas menores, né? Vocês observam que até nessa imagem aqui, eu dei uma congelada, que ela viu uma formiga se aproximando, e ao ver essa formiga se aproximando, ela rapidamente se posicionou de frente para a formiga. E ela se posicionou tão rápido ao ver a formiga, que ela foi pega meio que de surpresa, que se fosse um ser que ela pudesse capturá-lo, ela já ia capturá-lo e já ia predá-lo, entendeu? É muito comum vermos elas posicionadas ao lado de nossas caixas, assim como eu acabei de falar. Nesse caso aqui, essa está do lado de uma colônia de jataís. E ela capturou aqui, ó, uma mosca. Me parece que é uma mosca que ela acabou de caçar. Meus amigos, na saliva dessa mosca, que ela passa através desse tubo bucal dela, ela consegue injetar dentro da presa dela e faz com esse líquido, quando tem contato com os órgãos internos da vítima que ela acabou de segurar, de prender, começa a derreter os órgãos internos e vira tipo um suco mesmo. E assim ela volta a se alimentar
de todos os órgãos diluídos já desse ser que ela acabou de caçar, entendeu? Ela é muito hábil e eu vejo sempre delas, por exemplo, tem um trecho de muro aqui na saída da prateleira do meliponário que sempre vejo pela manhã, quando o sol está assim bem no comecinho, eu consigo ver os reflexos. Eu vejo, por exemplo, as bugias subindo e no meio do caminho, um determinado trecho assim, as bugias passam por emboscadas, mas sem sucesso para essa mosca predadora. Porque essa espécie aqui ainda é pequena, tem umas maiores que capturam até apis e capturam bugias entre insetos maiores. E ela tem uma capacidade de emboscar que vocês não fazem ideia. Ela é muito rápida. Por essa cena que vocês viram aqui, vocês viram que ela se posicionou rapidamente de frente já para a formiga, entendeu? Então, assim, só que não oferece danos assim à colônia, faz parte do equilíbrio, né? Ela também é da ordem Diptera, né? Como os forídeos, entenderam? Então, ela não produz danos catastróficos na colônia. Ela faz parte do equilíbrio da natureza. E do mesmo modo que ela está predando essas abelhas, essa droliana, essas mirins, entre outras abelhas maiores, desse mesmo modo ela também é predadora, até mesmo de forídeos também. Ela é caçadora de forídeos, ela também captura os próprios insetos da mesma ordem que ela. E faz parte da natureza, faz parte desse equilíbrio que está acontecendo o tempo todo e que muitas vezes a gente está distraído, a gente não para ver. São uma lista de insetos. As pessoas às vezes pensam assim, poxa, mas você não deve ter problema com as formigas aí, então... Gente, aqui tem um sistema agroflorestal, aqui tem muitas formigas e várias espécies de formigas de tudo que é tipo. Ela é o tempo todo. E minhas caixas não são protegidas, porque as abelhas criam estruturas para se protegerem. Aqui tem formigas de correição que passam limpando tudo por onde chegam. Entenderam? Então, assim, eu observo as colônias que estão mais fracas, que eu acabei de dividir ou fazer uma multiplicação, eu presto atenção a elas e dou suporte a elas. Mas assim que eu as preparo para serem fortes, elas se tornam abelhas como se estivesse na natureza, como se estivesse numa árvore no meio da mata. Às vezes a pessoa pensa, poxa, mas é covardia, você não passou graxa no pé. Gente, na natureza não tem nada disso, é tudo natural. E esses seres são extremamente inteligentes, eles são capazes de descobrir todos os artifícios e artimanhas, eles têm alternativas, tá certo? Eles têm recursos naturais. Agora, cabe a nós percebermos isso e deixá-los que eles ajam e atuem em prol da saúde deles mesmos. As abelhas são seres independentes. Elas são propriedades da natureza capazes de se resolverem, só não sabem se resolverem com os problemas dos agrotóxicos e pesticidas criados pelas nossas mãos, né, do ser humano, né? Isso elas não conseguem resolver. Isso nem nós conseguimos. A gente está se acabando com os pesticidas também junto, né? Então, assim, esses seres, pela ordem natural, de todas as coisas do sistema do meio ambiente, elas sabem corrigir as suas falhas, elas aprendem com os problemas que elas enfrentam como todos os outros seres. Isso não é judiar, deixar... Tem gente que pensa assim, poxa, mas você expõe o animal, ele... Gente, não é expor, é prepará-lo para a realidade, porque viver não é fácil. Viver são adversidades. E aprender a lidar com os obstáculos, com os problemas, é que nos fazem seres melhores. Nós temos que nos preparar para conseguir enfrentar todos os problemas que vêm pela frente à nossa vida. Tá certo? É isso aí, um abraço para vocês, espero que tenham gostado. E deu para ver nesse vídeo, né, como as abelhas são inteligentes, como elas percebem tudo que está acontecendo ao redor, como criam um mecanismo de defesa e como é importante a gente ter as plantas que vá dando a elas recursos para que elas se protejam, tá certo? É importante pensar assim e começar a observar esses outros seres que vivem junto. Há também pseudo-escorpiões que aparecem na caixa. São micro, pequenininhos, aparecem ali, eles são inofensivos e eles atuam também numa simbiose, num processo simbiótico, tá certo? A gente vai falar sobre eles ainda. Tem muitos assuntos vindo pela frente, porque isso aqui gente, é algo praticamente parece infinito, entendeu? É muita coisa para se falar sobre abelhas nativas, sobre outros seres que vivem junto e que se beneficiam, e que é muito bonito. Isso é um conjunto perfeito, é maravilhoso. Infelizmente são as mãos do homem que vêm destruindo esses seres mais importantes que já existem, né? Eu vou deixar até um link ali embaixo para vocês verem esse estudo que saiu das abelhas com mais de 100 milhões de anos que já polinizavam, elas já atuavam na natureza e que pela primeira vez na história da humanidade, só agora, né,
com nossa evolução tecnológica, entre tantas outras, né? Só agora ela está sendo declarada como ameaçada de extinção, entendeu? Ou seja, nós corremos risco mesmo, a população, todos os seres do planeta está em risco, não por nenhum outro ser da natureza, nada, mas sim pela ação do homem, que é totalmente desumana. A gente precisa cuidar da natureza e tentar ao máximo alertar as pessoas para que a gente comece a pensar num todo e pensar que nós somos apenas uma parte desse sistema. Somos apenas um ser a mais aqui e podemos agregar. Podemos utilizar todos os recursos que a natureza nos deu, não é verdade? Certo, a gente precisa saber respeitar isso e entender toda essa grandeza que existe no universo. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos, até mais.